com certeza haverão. Então, eu queria já, como eles são aqui os convidados, queria que eles decidissem quem começasse primeiro. Pode ser você, Eric? Antes do Eric começar, você vai usar o Datashow, né? Troca de lugar com ele. Apresentando o Eric aqui, o Eric ele fez o ensino fundamental e médio numa escola particular, chamada Escola Pinheiro, era bolsista lá. Fez o cursinho pré-vestibular no Objetivo. Ele também aprendeu a falar inglês, tem uma fluência na língua inglesa. E até colocou aqui, ele aprendeu, não foi num curso, né? Foi com a amiga da sua mãe, né? Amiga da mãe dele que ajudou ele nessa questão. Ele é graduando do curso de Medicina na Unicamp, Universidade de Campinas. Primeiro ano, né, o Eric? Primeiro ano. Ele até colocou aqui uma curiosidade, que ele passou o primeiro semestre de uma forma relativamente tranquila, né? E está engajando em um projeto científico. Aí você fala, passou numa semestre tranquilamente, o que isso quer dizer, né? É que na Unicamp, USP, você passar tranquilamente um semestre é uma vitória. Você tem que comemorar bastante. Acho que era só isso mesmo. Pode começar, Eric, por favor. Pode ser. Alguma coisa eu mudo também. Boa noite. Então, o Marquinhos, o Luciano, me convidou para fazer essa palestra aqui. Eu nunca falei assim para ninguém, então eu não sei, Luciano. Eu não sei. Qualquer coisa, me desculpe. Vou tentar fazer a coisa melhor possível. Bom, eu entrei na turma 51 da Medicina Unicamp, que é a turma do cinquentenário da FCM, que é a Faculdade de Ciências Médicas lá da Unicamp. E aí, como é que eu passo aqui? E aí, esse é o logo da Unicamp de hoje, da Faculdade de Medicina, o comemorativo de 50 anos. Enfim, eu vou começar falando mais ou menos o que é medicina, o que é o perfil do médico e tal. Enfim, o Aurélio define medicina como arte e ciência para curar, evitar, lidar com as doenças e todo por trás dessa profissão sempre teve muita lenda, muitos mitos e muitas coisas. As pessoas sempre falam e falam e falam. E na nossa sociedade acabou, de alguma forma, endeusando o papel do médico, mas o médico nada mais é do que um ser humano, né? E também comete erros e tudo, mas a gente estuda o máximo possível para que esses erros não aconteçam. E eu trouxe também um pouquinho aqui, alguma coisa, o que é as lendas que estão por trás disso, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar da lenda de Esculápio, ou Asclépio, que é o deus da medicina greco-romano. Ele é filho de Apolo bom, tem toda a lenda por trás dele. Se alguém quiser procurar depois ou quiser perguntar depois, a gente fala sobre. Mas resume bem o que é até onde um médico pode ir, até onde um médico pode ser médico ou não. Aí acho que alguém já ouviu falar desse Imhotep. Ele deve estar aparecendo naquele filme, A Múmia, não sei se alguém já assistiu. Ele é um dos primeiros médicos documentados, assim. Dizem que ele fazia cirurgias até de extração de tumor, isso há 2.500 anos antes de Cristo. E aí tem também o Hipócrates, né, que é conhecido como pai da medicina e tudo mais. Esse símbolo que está aparecendo aí é o cajado de Asclépio, né, que é o símbolo da medicina. E, assim,
muito antigamente, no início, a medicina era tratada como um sacerdócio, era um ritual, era um negócio mais menos ciência e mais quase uma religião. Tanto é que tem até tem o juramento de Hipócrates que a gente faz no final da graduação, que é um juramento que a gente faz para, assim como o juramento que um padre ou um pastor faz quando ele assume essa função. Mas na época de Hipócrates que começou a medicina ser uma ciência mais propriamente dita. Esse é Asclepio, o Esculápio. Esse é Imhotep. E esse cara sisudão aí é o Hipócrates. Eu não sei. Geralmente aparece duas coisas e as pessoas acabam sempre se confundindo. Alguém sabe qual é? Acho que eu falei já. Enfim, aquilo ali é o primeiro, que tem uma cobra enrolada só, é o símbolo que realmente é da medicina, que é o cajado de Asclépio. E esse daqui é o cajado do Hermes. Seria tipo o símbolo da economia, do comércio e tudo mais. E é erroneamente usado, porque os planos de saúde acabam usando esse símbolo. E aí a gente entra naquela coisa de o médico da TV e o que é um médico na realidade, né? Na TV a gente vê aí os médicos todos arrumadinhos, bonitinhos, né? Descansados, sem olheira, né? Né? Bonitinho, tudo branco. Essa novela agora tá matando todo mundo. Mas na verdade é o que está acontecendo hoje, né? No cenário do hospital público. É só ir em qualquer hospital público a gente vai ver isso. E aí a gente vê sempre essas superlotações e o médico dormindo até cadeira de rodas. Não só os médicos, mas os outros profissionais da saúde estão sofrendo bastante na rede pública. Mas enfim. Bom, em resumo, assim, o médico ele tem que gostar muito, muito de estudar. Ele vai estudar a vida inteira dele, desde para entrar, para sair da faculdade, durante o período profissional dele, até depois ele vai continuar estudando, porque sempre surge alguma coisa nova. Você vai ter que aprender muitas coisas novas, sempre, tem que estar sempre aberto para o novo. Nada é decisivo, nada é tão concreto quanto deveria ser. E você tem que estar aberto a ideias diferentes da sua, assim. Você não pode ser uma pessoa com uma visão retilínea. Você tem que ter uma visão bem ampla das coisas e tentar aceitar todas as ideias que vierem assim, para você. Porque você vai ser médico, você não vai ser juiz, você não vai julgar. Você tem que tratar, tem que cuidar. Você é um médico. E aí, com isso a gente entende, né? Que cada um tem uma limitação, cada um tem um problema, cada um tem um... Enfim, a gente somos humanos e cada um tem um problema, cada um tem uma limitação, cada um tem uma dificuldade. Eu vou contar um pouquinho sobre mim para tentar entender como que eu escolhi medicina e por quê. Eu nasci no Mato Grosso do Sul, vim numa cidadezinha pequena chamada Naviraí. Meus pais eram agricultores lá e no ano que eu nasci, teve uma crise muito feia lá no cenário agrícola lá e meu pai teve que ir para o Japão trabalhar de decassegue. A minha mãe ela ficou muito doente esse período, quase entrou em depressão. E aí meu pai teve que voltar, um ano depois. Eu nem sabia quem era meu pai, um ano depois. E aí, em mais ou menos 99, 2000, teve uma outra crise difícil lá e a gente acabou vindo para São Paulo. E aí é onde eu cresci mais, né? Eu estudei o fundamental e o médio numa escola particular perto da minha casa, que eu ganhei bolsa lá, principalmente no ensino médio. No fundamental era meio bolsista, mas no ensino médio eu ganhei bolsa porque eu me aplicava bem aos estudos até. E aí quando a gente chegou em São Paulo, minha mãe adoeceu, ela teve lúpus. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é lúpus.
naquela série lá, House, ele fala bastante disso, mas é uma doença autoimune que vai literalmente destruindo o próprio corpo da pessoa. No caso da minha mãe, foram os rins. Ela enfrentou anos de hemodiálise até que o meu avô, com 71 anos, doou um rim para ela. Foi, acho que, se não me engano, um dos transplantes de uma pessoa idosa, uma pessoa nova, mais avançada, assim. E a equipe que cuidava da minha mãe sempre foi uma equipe de excelência, porque eram pesquisadores, eram doutores, todos da área, os melhores que tinham. Ela foi tratada no HC aqui de São Paulo. E vendo tudo isso aí, vendo tudo isso daí, eu decidi fazer medicina, porque eu via a dificuldade que era as pessoas, assim, o processo de adoecer, o processo de ficar ruim mesmo, é uma coisa muito difícil, muito dolorosa, tanto para o paciente quanto para a família. E também eu achei muito legal essa coisa de estudar, conhecer sobre o corpo humano e tudo mais. Eu sempre me interessei muito por isso. E aí eu falei, tá aí, vou fazer medicina. Sempre gostei muito de ler. Ler é muito importante. Acho que foi o que mais me ajudou a minha vida inteira, foi o hábito de ler. Quando eu fico muito tempo sem ler nada, eu fico louco, eu começo a ler até panfleto, assim, qualquer coisa que me dão na mão, eu começo a ler, porque é um hábito saudável e é muito bom, assim. A gente aprende muita coisa. E aí eu decidi fazer medicina, vendo tudo isso daí, né? Isso daqui é uma máquina de hemodiálise. Não sei se alguém já viu. A pessoa, essa máquina é como se fosse um rim artificial. Ela filtra o sangue da pessoa até ela receber um transplante, né? Que é o que acaba salvando a vida dela muitas vezes. Eu não sei se alguém já viu esse filme, Patch Adams. É muito bom esse filme, é uma das coisas que... É um dos modelos de médico que me inspiram, enfim. Na minha primeira FUVEST eu fiz 56 pontos, o que seria bom, mas não para medicina. E aí eu já comecei a achar que as coisas não iam ser muito boas, assim. Mas enfim, eu decidi continuar e eu estudei muito. Eu estudava mais de 7 horas por dia, às vezes. No primeiro ano de cursinho, eu ficava lá à tarde, o Luciano via, ficava lá à tarde estudando a tarde toda, depois ia para casa, comia alguma coisa, estudava à noite, enfim, eu ia melhorando. Era bom que eu via que eu melhorava nos simulados e ia pontuando cada vez melhor. Mas aí chegou no vestibular, não peguei nenhuma segunda fase, aí eu quase desanimei, quase desisti. E foi mais ou menos nessa época aí que eu comecei a namorar também. E ela, minha namorada, foi uma das pessoas que mais falaram, não, você tem que continuar, você tem que... Acho que se eu estou aqui hoje, é boa parte por causa dela. Todo mundo... minha namorada faz enfermagem, eu vou falar dela depois. Enfim, eu decidi continuar, né, e tal. E foi um período muito difícil o ano passado, porque eu quase não consegui estudar, porque o rim da minha mãe, aquele rim que ela recebeu, estava num processo muito avançado de rejeição já. E eu fiquei quase o ano inteiro indo para o hospital junto com ela, ajudando nas várias consultas, nos vários exames, internação, correr com ela para o pronto-socorro. Enfim, foi um ano um tanto cão, né? E aí eu tive que ficar em casa para fazer comida, ajudar a arrumar a casa, fazer as coisas. E aí tempo para estudar era só de madrugada, à noite, às vezes, e foi indo. A gente deixa de dormir, mas tem que seguir. Eu estudava madrugada dentro, indo para HC quando ia visitar minha mãe, alguma coisa assim. E foi
o que não me deixou desistir foram as pessoas que sempre me inspiram. Eu vou falar depois delas mais lá para frente. Em novembro é o pior mês para quem é vestibulando, porque são todos os vestibulares mais importantes daqui de São Paulo, que é a USP, o Unesp, o Unicamp. O Unifesp é em dezembro só, né? E tem o Enem também. Então é tudo nesse mês e é um mês muito decisivo. E foi nesse mês também que coincidiu um período muito crítico do quadro da minha mãe. Tanto é que na primeira fase da Unicamp, minha mãe estava no UTI, eu fui fazer a prova. Eu tive que ter muito controle para fazer aquela prova, porque é complicado. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Aí em dezembro as coisas deram uma melhoradinha, minha mãe saiu do hospital e começou a sair os resultados das segundas fases e tal. Que foi quando fiquei sabendo que eu peguei a segunda fase da Unesp e da Unicamp, e eu estava para fazer o vestibular da Unifesp também, né, que é em dezembro. Da FUVEST fiquei por 2 pontos, enfim. Aí quando chegou em janeiro, que foi o último vestibular, a última segunda fase que eu fiz, foram 3 dias de provas exaustivas da Unicamp, e eu saí no último dia naquele sentimento de eu fiz o que deu. Eu lutei até aqui e vamos ver no que vai dar. Chegou em fevereiro, saiu os resultados e, para minha surpresa, eu passei. Demorou muito tempo para cair a ficha. Fui entender que eu passei quando eu estava lá fazendo a matrícula. Foi um dos períodos, uma das sensações mais gostosas que você pode ter, essa sensação de conquista, né? De você ter lutado tanto e ter conseguido chegar lá. A gente não pode desistir, não pode mesmo. A vida tem muitos momentos tristes, muitos momentos difíceis, mas se a gente desiste, a gente não consegue nada, né? Então tem que continuar, tem que sempre continuar, se esforçando e seguindo em frente. Agora esse semestre está sendo um semestre muito bom para mim, porque a gente aprende muitas coisas novas, não fica naquela coisa maçante do cursinho de aprender a mesma coisa sempre, que é para passar vestibular e tal. Não, aí a gente aprende coisas novas, tem as aulas de anatomia, histologia, fisiologia, é muito legal. Estou gostando bastante, estou aprendendo. E eu estou engajando num projeto científico lá, que é uma matéria quase obrigatória. Bom, eu sou um 12avos médico hoje. São 12 semestres do curso, né? Então, e esse projeto num centro de saúde é num bairro bem desfavorecido lá em Campinas. E a gente ajuda lá, dando meio que uma consultoria e ajudando as pessoas, o centro de saúde a se organizar. Agora eu vou falar um pouquinho assim das pessoas que me inspiraram até aqui, que me ajudaram até aqui, né? E ali são as pessoas, minha mãe, a Dona Dirce, meu pai, o seu Ricardo, o Will, que é um grande amigo meu, a Gabi, que é minha namorada, e aí estão as pessoas essas personalidades em que eu me inspiro mais. Essa é minha mãe, ela me ensinou que eu não posso desistir, não posso ser fraco e falar que desistir é muito fácil, né? A gente larga a mão e vai embora, né? Mas se a gente quer alguma coisa, a gente tem que ir atrás. Ela quer viver, e ela está lutando para isso. Então, quem sou eu para desistir de alguma coisa? E, enfim, uma semana antes de eu fazer o vestibular da Unicamp, eu fui visitar a minha mãe. Ela falou para mim que não importasse a dificuldade, que ela ia viver para me ver formando médico, para ouvir meus passos no corredor, e que eu tinha que resistir até lá, que eu tinha que conseguir, que era para eu lutar até o final. E ela tá aí, firme e forte, e a gente vai conquistando, vai seguindo.
Esse é meu pai. Esse é no dia da matrícula. E ele é um cara assim, viveu sempre coisas muito difíceis, sempre teve uma infância muito pobre, muito difícil. E ele foi o filho que o pai mandou estudar fora, mas quase sem dinheiro, assim. Ele é formado em biomedicina na USEC, que é ali em Santa Amaro. E às vezes ele comia pão com banana ou deixava de almoçar para jantar, para não dormir com fome, porque ele tinha que economizar para pagar as coisas e continuar estudando, né? Um pouco o dinheiro que ele recebia. E ele, hoje acho que ele é um vencedor, né? Tá aí, tá aposentado já, mas tá nativo ainda. Esse é um grande amigo meu. Ele teve um acidente que lesionou a coluna dele na altura das cervicais. Ele está paraplégico hoje, mas não importa as dificuldades, ele não desistiu. Ele está vivendo a vida dele, entrou na FATEC esse ano, está estudando muito. Eu queria que ele tivesse vindo aqui, mas foi muito em cima da hora, a gente não conseguiu conversar com ele, acho que ele estava viajando. E ele é um dos caras que quando eu penso assim, nossa, que eu não vou conseguir, eu penso assim que ele tá difícil para mim, imagina para ele tá conseguindo, ele tá fazendo as coisas, eu não posso. Eu tenho um desrespeito com ele se eu fizer uma coisa dessa. Essa é a minha namorada, esse sorriso lindo aí. Enfim, ela me ajudou muito no período do ano passado, que foi um período muito difícil. Ela veio de escola pública, ela passou na ETEC, fez ETEC no ensino médio, procurou estudar o máximo que conseguiu. A gente se conheceu no cursinho e ela entrou em enfermagem na USP, está fazendo agora em FUSP, que é uma das escolas mais tradicionais de enfermagem aqui de São Paulo. Esse senhor aqui é o neurocirurgião Ben Carson. Acho que tem um filme chamado Mãos Talentosas, né? Ele é um exemplo. Se alguém puder ler a biografia dele, alguma coisa assim, ele é o cara que lutou pobreza, preconceito, passou por todas as barreiras. O cara nunca desistiu. Teve momentos de fraqueza, mas ele se apoiou na fé dele, se apoiou no que ele acreditava e continuou. Ele é um dos melhores neurocirurgiões conhecidos hoje. Esse é outro grande cara, é o Pat Adams. Ele faz muita coisa. Depois dele mudou no conceito de medicina, porque ele começa a fazer uma medicina mais humanitária. Antigamente o médico era aquela coisa autoritária que falava, você tem que fazer isso porque eu estou mandando, o médico sabe. Tem aquela coisa toda. E não é assim. Você tem que entender as dificuldades das pessoas, entender que você tem que tratar não só a doença da pessoa, mas sim o paciente em si, porque ele está precisando de ajuda também, está num momento muito frágil da vida dele. E ele fundou um instituto, que é um hospital lá. Os médicos que trabalham lá são voluntários todos, e tem uma fila para quem é médico que quer trabalhar lá. Tem uma fila que você fica esperando um bom tempo para poder ter uma chance de trabalhar lá. E não ganha nada com isso. Ele fundou um super hospital só com doações, só com esse pensamento de melhorar a vida das pessoas, né? Esse aqui, esse senhorzinho fumando cachimbo, ainda já deve ter visto, ouvido falar dele. Ele é Senhor dos Anéis, aquele filme, livro e tal. Foi ele que criou essa trilogia épica. E ele foi um combatente na Primeira Guerra Mundial. Ele viu muitas coisas ruins, viu amigos dele morrendo, viu atrocidades acontecendo durante a guerra e conseguiu transformar aquilo em fantasia, em uma história épica, que hoje é o Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa. Ele conseguiu fazer o terror
transformou assim em uma coisa que hoje a gente lê e fala é lindo. Ele se superou no eu acho que eu não me recuperaria depois de uma guerra, não sei, é muito difícil. Esse é o William Wallace, ele é um guerreiro escocês que liderou a Revolução Escocesa contra a opressão inglesa. Isso há muito tempo atrás. Você sabe, Luciano, quando? 1500, 1200 e alguma coisa. É da época do Ricardo Coração de Leão. 1200 e alguma coisa. Ele lutou por liberdade, tanto é que a Escócia é um reino independente da Inglaterra hoje. E até hoje. É aquele filme, Coração, aquele filme tem um monte de história com isso. Mas conta uma história muito bem, enfim. Ele morreu gritando por liberdade, lutou pelo que ele acreditava e pelo que ele sonhava a vida dele inteira, né? E claro, Jesus, né? Ele ensina pra gente ser humano, ser caridoso, ajudar todas as pessoas, amar o próximo. É fundamental se você vai para qualquer área da saúde, que você siga muitos exemplos destes. É fundamental. Vou falar rapidamente aqui só sobre como é que é a medicina Unicamp, que é cada coisa. Aqui é o logo da Unicamp. Essas 3 bolinhas, uma são as ciências exatas, outras são as ciências biológicas e outras são as ciências humanas. Esse é o símbolo da FCM, que é a Faculdade de Ciências Médicas. Esse é o símbolo atual da FCM. Esse aqui é o Hospital das Clínicas lá em Campinas. É um complexo muito grande, mas ainda é um pouco menor que o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Essa é a fachada Não, é a biblioteca. É a biblioteca lá da FCM. Aqui é a fachada da onde a gente tem as aulas, geralmente, da Faculdade de Medicina. E aqui são as instituições, né? Essa é a Atlética, que é responsável pelos esportes, pelas festas e tudo mais. Essa é a nossa bateria. A gente faz um samba mais artístico e menos bateria de guerra, que geralmente essas baterias de universidade são baterias de guerra, né? Para puxar a torcida na hora das coisas. Esse é um evento que acontece, acho que todo primeiro domingo do mês, que é a Domingueira, que é os integrantes da Batucogu. Eles fazem uma roda de samba lá, tal, numa das repúblicas mais antigas lá da medicina, que é a Jabiraca. Esse é o diretório científico, que ele é responsável por coordenar as ligas, que são meio que grupos de estudo sobre especialidades médicas. É o que apresenta várias especialidades médicas para os alunos até o 4º ano, mais ou menos. E esse é o nosso órgão de representação máxima, que é o CAAL, é o Centro Acadêmico Adolfo Lutz. Adolfo Lutz foi um médico sanitarista daqui de São Paulo, que é o nosso patrono, não sei o quê. E esse é o órgão de máxima representação dos alunos da medicina Unicamp. Bom, enfim, o que eu quero concluir é que você nunca pode deixar de sonhar. Você tem que sempre planejar a sua vida, sempre querer mais, sempre buscar o que é necessário. Se for para desistir de alguma coisa, só se for para fazer alguma coisa muito melhor do que aquilo que você planejava. Você tem que ter sempre bom humor. É uma coisa fundamental para você conquistar as coisas, porque um sorriso desarma até uma pessoa que está nervosa com você, né? Tem que lutar sempre. Se você desistir, não vai conseguir nada. Fé é importante. Não importa a sua religião, não importa se você acredita ou não em Deus, mas aquela é a fé de que tem alguma coisa melhor te esperando, sabe? Sempre tem alguma coisa melhor te esperando. Se a gente luta, a gente consegue.
tem que ter força, tem que ter disposição, tem que ter confiança, é muito importante. Que vestibular você vai aprender que assim, é 50% conhecimento, os outros 50%, uma parte é você estar confiante no dia, e a outra parte são os fatores externos, trânsito, clima, como que vai estar e tal, tudo isso influencia. E você nunca pode julgar uma pessoa, você não sabe a dificuldade que aquela pessoa passou para ela estar fazendo aquilo hoje, enfim, pode até julgar, mas eu acho que não é uma coisa que vai engrandecer. Então, não sei, é isso que eu acredito. E o mais importante, você tem que ser feliz, não importa o que você vai fazer, não importa. Você tem que gostar do que você faz, tem que pensar sempre nisso. Eu excedi muito o meu tempo, desculpa, e é isso aí. Muito obrigado. Muito bom, Hélio. É uma história inspiradora, né? Eu até marquei um ponto aqui que me chamou a atenção. Uma coisa que às vezes nos falta, que é vontade de aprender. É vontade de buscar o conhecimento, de buscar alguma coisa nova, buscar o novo, né? Porque Deus, Ele nos fez assim, seres criativos. E às vezes a sociedade, principalmente a gente daqui da periferia, eles tentam colocar na nossa cabeça que a gente tem que fazer o básico. O servir a sociedade, mas sem criatividade. Só indo lá no trabalho, apertar o botão e voltando para casa. Mas aquilo que eu falei ontem, eu queria também repetir hoje, que a universidade ela é importante por quê? Porque ela traz essas informações, esse estímulo, o estímulo à criatividade, a aprender coisas novas. A não só aprender, mas também te capacitar a criar coisas novas. Então, é muito bom aqui as afirmações que o Eric disse. E é uma inspiração mesmo, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, né? Assim como a maioria de nós aqui. E acreditou que era capaz, e hoje está com uma das melhores universidades, não só do Brasil, mas da América Latina. Com certeza vai ser um profissional de altíssimo nível, em nível mundial. Então, sem mais demora, eu queria chamar o próximo palestrante, Rodolfo Gonçalves Vieira Yamazaki. Rodolfo. Rodolfo, ele de escola pública também, Escola Municipal de Ensino Estadual, professor Laerte Ramos de Carvalho, no ensino fundamental, fez ensino médio na Escola Estadual Professor Exaltino de Mello, também fez cursinho comunitário e o cursinho objetivo ali de Interlagos, cursinho pré-vestibular. Atualmente ele está graduando em Medicina na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Aqui você colocou que trabalha ou você está trabalhando aí? Estou trabalhando. Ele colocou aqui que está trabalhando na drogaria, né, ali na drogaria Joá, ou seja, aquele cara que também, além de estudar, tem que trabalhar. Então é complicado isso, trabalhar e estudar é complicado, então o cara tem que ser muito guerreiro. Então, Rodolfo, pode começar. Bom, boa noite a todos. Foi uma trajetória bem difícil para chegar na Unifesp, né, na Escola Paulista de Medicina, turma 81, que é onde eu estou. E a inspiração máxima, assim, da minha vida
sempre foram os meus pais, né? Minha mãe e meu pai. Minha mãe, ela quase que ia embora quando eu era pequeno, porque ela é lá do Ceará, né? Aí ela quase que vai embora porque estava numa situação financeira difícil aqui em São Paulo. Aí ela não estava conseguindo emprego, ela estava desempregada, ela ficava jogada nas casas aí. Meu pai verdadeiro, ele abandonou, meio que me abandonou, deu até dinheiro para minha mãe, aborta esse negócio aí. Aí, graças a Deus, minha mãe me cuidou, é uma pessoa guerreira, batalhou até o fim, está comigo. E ela quase que foi embora, a gente quase que foi embora aqui de São Paulo, né? Aí esse sonho ficaria ainda mais distante, né, para mim. Foi aí que apareceu o outro grande guerreiro da minha vida, o meu pai. Ele falou, não, você vai ficar aqui em São Paulo, eu vou cuidar de você e do seu filho. Aí minha mãe ficou, ela começou a se estabilizar, ele deu uma grande ajuda para mim e para ela, meu pai de coração, né? Japonês, me deu o nome, né? Eu tenho até tenho uma pitada de educação oriental, né, na minha formação. E aí, graças a eles dois, né, minha mãe sempre me dando muito ensinamento, me ensinando a batalhar, meu pai também, né, formação, ele me deu uma educação oriental bem importante, né, para mim. E aí, com o tempo, eu fui alimentando esse sonho que eu já tinha desde criança, né, que era ser médico. E aí, entrei na escola, no ensino, na escola pública, no ensino médio, ainda com esse sonho, né, só que durante os 3 anos eu não tive tanto acesso assim, eu quero vestibular. Eu fui saber mesmo que era vestibular a partir do 3º ano, né? Aí meus professores lá da escola que começaram a falar, tem cursinho, corre atrás que você consegue e tal. Foi aí que um deles me levou lá para o Objetivo Interlagos, aí eu comecei a fazer, fiz 1 ano lá, professor Luciano, mestre. Aí eu fiz esse ano lá, eu não consegui passar, faltou uma boa pontuação para eu passar, porque foi meu primeiro ano, eu ainda tinha tinha pouco conhecimento ainda para conseguir ingressar, e aí eu tive que fazer mais 1 ano. Só que no 2º ano de cursinho, 2º e 3º, né, que eu fiz 3 anos, por questões financeiras mesmo, eu tive que entrar num cursinho comunitário, lá na USP. Aí eu tinha que me deslocar lá todos os dias até lá, e aí eu tive que optar por lá por questões financeiras mesmo. Mas eu peguei uma boa bagagem, e aí, depois de 3 anos, no 3º ano, no finalzinho do 3º ano, eu voltei para o Objetivo, né? E aí eu consegui, depois de toda essa batalha, eu consegui passar, né? Aí eu entrei na Unifesp. E aí, a minha grande inspiração, assim como eu falei, era minha mãe, né? Que era uma coisa que minha mãe sempre me falou, assim, que eu levo muito para a minha vida, seja na faculdade, seja até mesmo quando eu me formar, quando eu for um médico, é que minha mãe sempre fala para mim que a gente tem que botar amor, né? Amor, emoção, sentimento em tudo aquilo que a gente faz, né? Então, tá ligado? Então é um ensinamento que minha mãe me deu assim desde berço, né? Meu filho, olha, tudo que você fizer na sua vida, você bote sentimento, bote seu coração, que aí você vai alcançar tudo aquilo que você quiser. Não importa que seja para estudar, para passar numa prova, ou sei lá, mesmo se você for limpar uma casa, mesmo que você bota o seu sentimento ali, sai, fica uma coisa bem feita, né? Não importa o que seja, assim. E foi algo que eu levei assim para minha vida toda. E outro grande incentivo que eu tive na minha vida também foi ter entrado no movimento escoteiro, né? Eu sou escoteiro há 10 anos, né? Entrei lá com 8 anos de idade no movimento escoteiro, e lá foi outro lugar assim que eu aprendi na prática mesmo, que quando você bota seu sentimento, seu coração em tudo aquilo que você faz, você realmente consegue alcançar os seus objetivos, né? Suas metas, né? Porque lá no movimento escoteiro, por exemplo, né? Tá lá a chefia, né, que é o que coordena o grupo, né? Aí a gente vai acampar, né? No acampamento, o chefe chega assim para você e fala: hoje a gente vai andar 40 quilômetros, vai dormir no meio do mato e vai passar fome em alguns trajetos lá. Aí a gente olha assim e fala: poxa, mas eu não vou conseguir, é difícil, 40 quilômetros, como é que a gente vai fazer isso? Não, vai passar fome, né? Aí fala: não tem como. Aí tem todo um ritual, a gente faz todo uma reflexão, né, durante o caminho, durante a nossa trajetória, que a gente está lá fazendo a caminhada, a nossa trilha,
E aí o tempo vai passando. Aí quando anoitece assim, né, a gente saiu cedo, 6 horas da manhã para fazer a trilha, chega lá às 8 horas da noite, né, no nosso destino. Aí a gente faz uma reflexão, faz uma oração, e aí a gente percebe que realmente a gente é capaz, né? Aí a gente vê que a gente tem realmente essa capacidade de fazer tudo que a gente, fazer qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente subestima um pouco de nós mesmos, né? A gente não acredita que a gente é capaz de fazer tanta coisa, mas a gente tem um potencial assim enorme, cada um de nós. E foi algo que eu aprendi lá no movimento escoteiro e formação em casa também. Minha mãe e meu pai, eles sempre me ensinaram isso. E com isso, é um ensinamento que eu levo para a minha vida toda. Eu precisei dele muito também no cursinho, né? Porque tive que trabalhar durante o cursinho para ajudar em casa. Aí tinha vezes que eu tinha até que faltar no cursinho, porque meu patrão me chamava para ficar o dia inteiro, para puxar. E aí eu sempre pensava comigo mesmo, né? Que eu posso, eu tenho potencial e eu vou lutar até o fim para conseguir alcançar o meu grande objetivo, meu grande sonho, que era entrar na universidade em medicina, né? E aí, estou lá na Unifesp, graças a Deus, graças à minha família, as pessoas que me apoiaram, meus amigos, né? E aí, lá da Unifesp, estou no primeiro ano, né? Estou fazendo... Eu vou participar de iniciação científica semestre que vem e estou normal nas matérias também, né? Eu passei bem em todas elas, graças a Deus. E lá da Unifesp tem várias opções assim também. Tem o Centro Acadêmico Pereira Barreto, né? Tem a Atlética Pereira Barreto também, que lá onde se desenvolve, onde eles planejam para fazer as festas, né? Tem os campeonatos também que eles avisam, colocam no mural, né? E por enquanto eu ainda não estou participando porque está meio corrido, né? Estou me adaptando ainda à faculdade, né? Aí não está dando ainda. Mas aí estou conhecendo mais a faculdade, estou participando de projetos de tutoria, né? Que o pessoal faz esse projeto de tutoria com o pessoal que vem de cotas, né? Que eu sou cotista lá, eu consegui por cotas, para mostrar como é a universidade, mobilidade acadêmica, intercâmbio, né? E aí eu estou cada vez mais aprendendo mais na universidade onde eu estou, né? E aí, é isso aí. Eu agradeço a todos aqueles que me apoiaram, né? E agora eu só vou mostrar um vídeo para vocês, que é para falar um pouco sobre essa questão de o quanto nós somos capazes, né? Mesmo embora haja muitas limitações, né? Eu achei esse vídeo muito legal. Vou passar. I wasn't ready. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide all by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? And there were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But what I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Oh boy.
and I can't feel my hands. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to know how many girls have eating disorders. It is scary to know how many people are just angry at life because of their situation at home and angry at others. It's scary to know how many people actually feel like they're worth nothing. Every single girl right here, right now, I want you to know that you are beautiful. You are gorgeous just the way you are. And you boys, you're the man. On this DVD, I share my experiences in life of how I've overcome challenges and seen a new, fresh perspective in life. To be thankful, to dream big, and to never give up. I speak to children, youth, and adults about key issues and principles that I've applied in my life that has given me the strength to conquer all that comes before me. É inspirador, né? Para quem não sabe, esse rapaz aí que está deficiente, ele é evangélico também, né? Inclusive ele fez uma pregação, tem um vídeo no YouTube também que tem uma pregação dele, muito boa. E ele conta muito das experiências com Deus, algo sensacional, é inspirador também. E o Rodolfo aqui a gente viu que não tem desculpa, né? Tem desculpa para a gente buscar, para a gente ir em busca dos nossos sonhos. Muitas pessoas com tantas dificuldades, com tantas coisas que seriam contra, mas elas vão em busca, elas tiram forças da onde não tem, né? Então até eu mesmo fico envergonhado, né? Eu poderia ter feito mais, poderia ter estudado mais, né? Como diz na música. Muito bom. Eu quero chamar agora o terceiro palestrante, Diego Gonçalves, plural. Bom, o Diego, ele fez escola estadual também aqui no TUFIC, aqui em Carapicuíba. Ele atualmente, ele fez também colégio objetivo, assim como o pessoal aqui, grande maioria, né, dos palestrantes. Fizeram o colégio pré-vestibular no objetivo, ali no Alphaville. E atualmente ele está graduando o curso de bacharelado e licenciatura em Geografia na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, da USP, a famosa FEFELET, onde sai as greves, sai de lá. A maioria das greves sai dessa faculdade aí. O pessoal de filosofia é tudo maluco. Manifestações. E atualmente ele está dando aulas particulares ali no Colégio Contemporâneo, em São Paulo.
Diego. Boa noite a todos. Bom, eu me identifiquei muito com a história, né, do Rodolfo. Eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, né, eu nem sabia que ele tinha vindo de escola pública. E veio a calhar porque pelo menos antes de passar os slides, eu gostaria de falar um pouco dessa experiência também, né. Eu venho de escola pública, né, TUFIC e engenheiro, as duas foram cursadas, fundamental e médio. Mas eu venho daquela realidade que eu acho que é a da maioria de nós, né, que você está no colégio e de repente você se defronta com a necessidade ou a possibilidade de arrumar um emprego para suprir algumas necessidades que você não quer pedir para os seus pais, né? Então você está no segundo ano, no primeiro, e você fala assim, ó, estudar não está legal, é melhor eu trabalhar para conseguir alguma coisa e fazendo de qualquer jeito o ensino público, para que quando terminar eu já esteja trabalhando, já possa comprar algumas coisas. Essa foi mais ou menos a realidade que eu tive, que eu encarei, né? E como isso começou, na verdade, né? Eu fiz o ensino médio, terminei, estava trabalhando e comecei a vislumbrar a possibilidade de entrar numa faculdade, né? Até então não conhecia a USP, não conhecia a Unesp, não conhecia a Unifesp, assim como o Rodolfo só foi ter noção disso no terceiro ano, né? E aí fala, você vai fazer o quê? Uma faculdade? Ah, tá bom, vou fazer. E eu falei, mas que faculdade? Por quê? Que curso, né, eu devo fazer? Diferentemente do Eric, a gente não tem no ensino público uma orientação para você fazer uma universidade pública, né? Simplesmente faça o que você fizer quando sair daqui, se vire, né, e vá tentar a sorte em algum lugar. E eu falei, não, tudo bem, então eu vou. Então gostaria de colocar o primeiro slide aqui, né, antes de continuar. O segundo. A gente sai com aquela visão de que a gente precisa fazer um ensino superior ou mesmo um técnico para se colocar no mercado de trabalho com qualidade, né? Então fala assim, você quer estudar para quê? Você quer continuar desenvolvendo uma pesquisa científica? Eu nem sei o que é pesquisa científica, né? O que é pesquisa científica, né? Eu via Bickman e para mim aquilo era pesquisa científica, né? Enfim, então não é isso. Você quer fazer um curso superior para você se colocar no mercado de trabalho com alguma qualidade. E pensando nisso, eu peguei uma frase de um professor da Fundetec, e eu vou ler, embora vocês já estejam vendo, né? O curso de ensino superior é o mínimo que a sociedade está exigindo atualmente. O conhecimento, principalmente técnico, é cada vez mais exigido para os que buscam uma oportunidade no mercado de trabalho. Hoje, as pequenas funções já exigem um certificado de ensino superior. Além disso, o conhecimento é a base de uma sociedade. Para tornar-se cidadão é preciso ter conhecimento, pois só assim a cidadania não será limitada. Então, todas as teorias que se fazem acerca do ensino superior no Brasil, principalmente da década de 70 para cá, ela versa sobre a necessidade de um ensino superior para que você se qualifique e possa ter uma ascensão no mercado de trabalho. Pouco se fala numa continuidade dos estudos para uma área acadêmica, por exemplo, um mestrado, um doutorado, uma linha de pesquisa na área que você preferiu e decidiu, né? Então, isso vai um pouco contra o que a universidade pública prega, né? A universidade pública, para quem não sabe, ela preza para que você inicie uma pesquisa científica e você continue seus estudos com mestrados, doutorados, especializações, diferentemente do ensino privado. O ensino privado, ele tem por meta formar rapidamente um profissional e lançá-lo no mercado de trabalho. Não é isso? Então, pensando nisso, eu vislumbrei com a seguinte pergunta: o que eu devo fazer? Bom, eu devo ter um caminho, né? Eu parei para pensar, falei assim, olha, eu preciso ter um caminho, e o caminho para entrar na universidade, para mim, e para a maioria de nós que vem de uma baixa renda, só existe ou você entra numa universidade particular, não tão cara, por conseguinte, não tão boa, e faz um curso que você decidiu ali, que foi orientado para fazer, ou você entra numa universidade pública, né, como é o nosso caso aqui. Mas como funciona isso? Você chega e pergunta, né, olha, eu vim de escola pública, tenho essa bagagem, que eu faço? Eu entro na escola particular ou entro na escola pública? Eu entro na particular. Uma boa particular está entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Não,
para mim não dá para pagar. Ainda hoje não daria para pagar. Aí, então, já que eu não posso pagar, o que eu faço? Entra numa faculdade de menor expressão, por conseguinte, mais barata. É um valor que você pode pagar e você vai poder fazer. Falei, mas eu não quero uma universidade que não me projete e não me dê a possibilidade de continuar com uma pesquisa. Essa eu não quero. E a universidade pública? Né? Como funciona? O que é USP? O que é Unesp? O que é Unicamp? O que é FATEC? Né? Essa é uma universidade pública, onde os melhores professores do país dão aulas nelas. Os melhores professores com mestrado e doutorado estão nelas. Os melhores cursos estão nelas. Só que tem uma coisa, né? Só quem entra nelas são pessoas que geralmente vêm de escolas particulares. Pessoas que tiveram uma formação extremamente rígida e disciplinar. Né? E de modo que você, no caso falando para mim, dificilmente você conseguiria entrar nesta. Né? Aí eu falei, não dá para entrar nessa? Não dá. Então é essa que eu quero. Então, o caminho que eu tive foi pela negação. A negação de que, para mim, não daria para entrar. E, de fato, é muito difícil entrar, né? Como vocês viram nos discursos dos dois e nos de ontem também. Então, disseram, você é inteligentinho, você foi um dos melhores alunos no colégio, os professores te elogiavam e tal, mas para você não dá. Aí falei, então, já que não dá, eu vou entrar. E foi aí que eu comecei a correr atrás, né? E de que forma? Hoje eu já entrei por meio do vestibular, mas de que forma as pessoas podem acessar essas universidades, né? Bom, primeiramente você tem ali o Enem, né? Caracterizado primeiramente pelo SISU, que você faz a prova do Enem em 2 dias, né? Acontecerá em outubro esse ano. E dependendo da sua nota, você lança ela no SISU e concorre nas universidades federais, inclusive Unifesp, né? Para uma vaga no curso que você desejar. Também o Enem não é fácil, né? Alguns de vocês já devem ter prestado e viram que, em decorrência desse benefício, o número de pessoas prestando aumentou bastante. Então é muito difícil, mesmo pelo Enem, entrar na Universidade Federal. A segunda é na FUVEST, a instituição que aplica o vestibular da USP, e tem como benefícios para alunos oriundos de escola pública 2 programas, o INCLUSP e o PASUSP. O que vem a ser isso? Vou explicar rapidamente. O INCLUSP é um bônus de até 8% para alunos oriundos de escola pública que fizeram integralmente o ensino nela. O PASUSP são acréscimos, é muito parecido com o INCLUSP, é um acréscimo de pontos para esses alunos de escola pública que forem fazer a prova no 2º ano do ensino médio e no 3º. Ou seja, se você é aluno de escola pública, né, como eu fui, como o Rodolfo foi também, você no 2º ano faz uma prova, acumula um número de bônus, leva para o 3º ano esse número de bônus, presta o vestibular, acumula mais um bônus e esse bônus é acrescentado à sua nota e te faz elevar um pouco no vestibular. Né? Então esse é um caminho para quem quer entrar nessa universidade pública. O Enem também, por meio do ProUni, coloca você numa universidade particular. Você, da mesma forma, faz o Enem, obtém o resultado, lança sua nota nesse programa e você consegue uma vaga na universidade particular. Eu creio que muitos aqui já estejam até acessando esse tipo de programa, né? E ainda sobre a trajetória minha e de grande parte de nós, eu gostaria de recitar aqui um poema do poeta mineiro de Itabira, Carlos Drummond de Andrade. O nome do poema é No Meio do Caminho, e eu creio que no final eu consiga expressar melhor porque eu quis colocá-lo aqui. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A primeira vez que eu li esse poema, eu falei, poxa, eu acho que ele fala um pouco com a realidade de todos nós, né? Se vocês se recordam, eu falei que quando eu cheguei e falei, olha, eu gostaria de fazer essa universidade pública porque ela não me aceita. O caminho que eu escolhi foi a universidade pública. A primeira pedra foi a negação.
ela não te aceita. Mas por que ela não me aceita? Porque você não tem o conhecimento necessário e a capacidade para entrar nela. Essa é a minha primeira pedra. A minha segunda pedra foi as minhas próprias dúvidas. Poxa, mas será que de fato eu não tenho a capacidade de entrar nela? Todo mundo está falando isso, todos dizem isso. A sociedade diz isso, né? Que uma vez que ela foi preparada para alunos de escola particular, eu não sou aluno de escola particular, então talvez eu não tenha capacidade de entrar nela. Então, a segunda pedra está em mim mesmo, né? Está em você mesmo, se você tem esse tipo de pensamento. A terceira pedra vem de pessoas do seu convívio que na verdade não querem te machucar, mas acabam te machucando. Não sei se o Rodolfo chegou a ouvir. Mas você vai fazer mais um ano de cursinho para tentar entrar na universidade? Essas pessoas, esses são os pessimistas, né? Mais uma pedra. Então, o seu caminho, mesmo que pedras abstratas como aquelas que vêm de você, aquelas que vêm de uma verdade social que na verdade não é real, e aquelas pessoas que dizem, não dá, vai trabalhar, tenta outra coisa, né? Vai buscar uma outra característica, uma outra profissão, né? Então, essas são as pedras que se colocam no seu caminho, né? É claro que todos aqui não vão escolher o mesmo caminho da universidade pública, particular, alguns podem querer curso técnico, mas sempre haverá pedras que vocês vão poder identificar, né? Bom, pensando nisso, né, eu terminei, e vou falando um pouco da minha trajetória, eu terminei o ensino médio em 2004, né, no Tufic aqui, muitos de vocês devem conhecer, eu acho que a maioria é daqui de Carapicuíba, e tinha aquela impressão de que eu era um bom aluno, e que, segundo os meus professores, segundo os amigos, eu era um bom aluno mesmo, e saía aquela impressão, então eu não preciso de mais nada para passar numa universidade pública, é simplesmente aplicar o que estão dizendo que eu sou, um bom aluno. Aí, em 2005, eu presto a prova da FUVEST, e depois da prova, a prova era composta por 100 questões, atualmente é composta por 90, eu saio da prova com a sensação de que tenha feito apenas 15 questões, consciente, e que as demais tenham sido chute. Essa é a sensação que eu tive. E aí eu olho e falo assim, poxa vida, será que é isso mesmo? No final eu acertei acho que 30 questões ou 29 de 100. Eu falei, nossa, então eu não era um bom aluno, eu não era inteligente como diziam, né? Então eu coloquei isso, eu expressei isso no slide como a compreensão das minhas limitações com relação ao conteúdo e à interpretação dos textos. Parecia que era um outro idioma que eu estava lendo na prova, né? Com o conhecimento que o ensino básico me deu, era essa a impressão que eu tinha na prova. O que é essa prova? O que ele está querendo falar? Os rapazes que são médicos aqui, eu falei com os rapazes outro dia também, com o Douglas, com o Herbert, existia uma palavra chamada tegumento, que eu não sabia bulhufas disso, né? O que é tegumento? Nunca vi isso na escola, não sei o que é isso, né? A partir daí, eu me deparo com a necessidade de encontrar um meio para suprir as limitações impostas por um ensino básico defasado, né? Poxa, então quer dizer que a prova da FUVEST mostrou que realmente eu sou, no sentido intelectual e acadêmico, né? Eu sou aquilo, 30 questões de 100. Falei, não, isso não pode ser. A partir de então, eu me fiz uma pergunta, como suprir essa defasagem de aprendizado? E essa defasagem, eu não vou esmiuçá-la totalmente, mas eu gostaria de falar que foram intercalados, né? Eu não fiz 4 anos seguidos no pré-vestibular, mas eu segui, tanto no curso de Alphaville, eu entrei em 2006, mas desisti porque não consegui acompanhar, era uma dinâmica totalmente diferente do que eu via até então na escola, e falei, não consigo, então eu deixei o cursinho pré-vestibular, né? Não foi nem a faculdade, foi o cursinho. Eu falei, não consigo. 2007 eu volto para um cursinho comunitário na prefeitura de Carapicuíba, e também não continuei, não dei seguimento. Em 2008 volto para o cursinho pré-vestibular comunitário de Carapicuíba e consigo uma aprovação numa universidade que eu vou citar daqui a pouco, mas ainda não estava bom. Então eu fiz esses anos de cursinho, né, intercalados entre o cursinho comunitário da prefeitura e Objetivo, Alphaville, 4 anos. 4 anos de cursinho,
Em 2008, já com 2, 3 anos de cursinho, eu tenho uma aprovação na FATEC. Em 2009 e 2010, eu recebo bolsas de estudo integral para estudar no Mackenzie, aqui onde o Daniel estuda, né? E em 2010 e 2011, eu tenho a tão sonhada aprovação na FUVEST. Então, demorou pelo menos aí 5 anos para que eu pudesse ser aprovado, desses 5 anos fazendo 4 de cursinho. Um fato curioso sobre, já que todos falaram das mães, né? Minha mãe está aqui também. Eu, no último ano, no ano de 2010, falo assim, nossa, esse conhecimento que eu tenho não é suficiente. Aí eu falei assim, olha, vou deixar meu emprego, vou vender meu carro e vou juntar o dinheiro da rescisão do contrato e vou fazer um cursinho, Objetivo Alphaville, integralmente. Quem sabe agora eu consiga passar. Aí eu chego em casa, né, e falo assim, mãe, aquele emprego que ajuda em casa, eu acho que não vai dar porque meu sonho está falando mais alto, né? Aí ela, né, mas você está certo que você quer fazer isso? Eu falei, eu tô, porque agora eu vou passar. Aí ela falou, tá bom então, vai que a gente segura as barras aqui, pode fazer que a gente dá conta. Então eu fiz o cursinho nesse ano, ia para o cursinho de manhã, 8 horas, 8 e pouco. Meu cursinho era à noite, porque era mais barato também, né? O dinheiro da rescisão não daria para pagar um cursinho integral. E estudava de manhã, à tarde, ia para as aulas à noite, e assim ia para as aulas de sábado, né? O cursinho Objetivo oferece aulas de redação no sábado, inclusive o Jonatas ali ia comigo, né? Fazíamos as aulas de redação, então eu estudava de segunda a sábado, alguns sábados não, mas a maioria sim, e estava lá, né? Levava a marmita, eles disponibilizavam lá alguns micro-ondas para que os alunos colocassem as marmitas, almoçassem e depois voltassem a estudar nas abas, enfim. Então foi mais ou menos isso, né? Bom, sobre o vestibular, né? Eu pensei em trazer um pouco para vocês que querem prestar o vestibular, principalmente de universidades públicas, né? Algumas tendências desse método, né? E eu pensei em algumas coisas, né? Eu pensei que é imprescindível que você tenha os conhecimentos gerais exigidos pelo vestibular, que versam sobre todas aquelas matérias que estão ali, né? Português, matemática, ciências, história, geografia, química, inglês e física, além de atualidades, né? E política, economia, mesmo que de leve, né? E o que mais, além desses conhecimentos brutos, né? Você tem que fazer um curso muito focado em matemática, muito focado em ciências e nas demais matérias, mas você também tem que saber intercalar esses conhecimentos, né? Há uma teoria que diz que a inteligência do ser, ela é medida pela sua capacidade de associação de conteúdos distintos, né? Então, é por isso que o vestibular, pensando nisso e teorizando sobre isso, embute a interdisciplinaridade no seu método avaliativo. Ou seja, uma questão de português não mais será só de português. Não bastaria, então, digamos que você fala assim, vou abrir mão de geografia ou história e vou estudar só português. Numa questão dita de português, haverá elementos de geografia e história. E eu lembro que no meu ano existia uma questão de português, que existia ao contrário, existia uma questão de matemática que necessitava de um conhecimento prévio de português, né? Acho que nunca vi alguém conseguir intercalar matemática e português assim numa questão, e eu fiquei até assustado com a questão, né? Para você ver o tamanho dessa cobrança e dessa dinâmica da interdisciplinaridade. Além do mais, o que está muito sendo cobrado é o raciocínio e postura crítica, né? Não mais o conhecimento bruto e não só a interdisciplinaridade, mas raciocinar sobre a sociedade e o mundo das formas políticas, econômicas, sociais, para poder responder uma questão. Esse nível de cobrança, pelo que vejo, não é só da FUVEST, nem dos vestibulares das universidades públicas. Ele passa a ser uma tendência agora para os outros vestibulares, né? Inclusive para o Enem, né? O Enem também tem esses moldes. E pensando nisso, eu não sei se dá para enxergar. Tem que ler, né? Mas o gráfico, será que se apagar essa luz aqui não dá para ver? Não, então deixa. Se não puder. Tá. Quanto tempo? Tá, pode.
Bom, só para ter uma noção de como é mais ou menos, né, a questão, acho que mais ou menos deu para ver ali, né? É uma questão da FUVEST 2013 e ela versa sobre a população urbana e rural no Brasil, né? A primeira apresenta os gráficos, infelizmente não vai dar para ver. Existe duas legendas, né? Uma contínua, a preta, e uma tracejada, mas rapidamente só para vocês entenderem. Ali dá para ver melhor. Ó. Naquele data show à minha direita, à minha esquerda dá para ver melhor, mas o mouse não passa. Tá lá? Bom, rapidamente, pessoal. Então, você teria que ver aqui a legenda, né? População urbana, sendo a contínua e a tracejada rural. E começar a interpretar. Bom, primeiramente que se você não tivesse um conhecimento prévio de matemática para saber o que é o eixo das abscissas, o x, e os eixos das ordenadas, o y, você não conseguiria ler o gráfico, né? E aí você fala, poxa, se eu não conseguir ler o gráfico, você pode pular a questão. Se você não consegue ler o gráfico, não adianta ler, né? Não adianta ler a questão interpretativa. Então você tem lá, né, em função de políticas de reforma agrária, levadas a cabo no norte do país durante as últimas décadas, a população rural da região superou timidamente sua população urbana. Se você vier para o gráfico aqui, você verá que a população urbana, na verdade, superou a população rural. Logo, a A está equivocada, né? Ainda que você não soubesse ler o gráfico, você saberia que essas questões de reforma agrária são as mais discutidas ainda hoje e ainda não se tem um ponto sobre elas, né? Você poderia considerá-la errada por isso. Logo, você teria que ter um conhecimento de política também para poder matar essa questão como errada, né? A B fala que o aumento significativo da população urbana do Sudeste, a partir da década de 50, decorreu do desenvolvimento expressivo do setor de serviços em pequenas cidades da região, né? Na verdade, se você olhar o gráfico, essa resposta estaria correta. Não fosse por um fator histórico que, na década de 50, o que estava em voga era o processo de industrialização e não de serviços, né? Se você soubesse matemática e soubesse interpretar a questão, você colocaria esta como certa, né? E não soubesse o fator histórico. Logo, você teria que saber um pouco de história para responder essa questão. O avanço do agronegócio no Centro-Oeste, a partir da década de 70, fixou a população no meio rural, fazendo com que esta superasse a população urbana na região a partir desse período. Centro-Oeste. Na verdade, também não, né? O que supera no Centro-Oeste é a urbanização, né? Também muito parecido com a A. A D, em função da migração de retorno dos nordestinos, antes radicados na chamada região Centro-Sul, a população urbana do Nordeste superou a população rural a partir da década de 70. Né? Então, aqui está o Nordeste, e você vê que é um erro de interpretação do gráfico. Cadê? Migração de retorno dos nordestinos, antes radicados no chamado Centro-Sul, a população urbana do Nordeste superou a população rural a partir da década de 70. Na verdade, ela supera a população rural depois da década de 70, quase na década de 80. Pelo cruzamento das linhas, você consegue ver que é mais adiante. Então, a última é a E, né? A maior industrialização na região sul a partir dos anos 70 contribuiu para o maior crescimento de sua população urbana, a partir desse período, acompanhando o decréscimo da população rural. Como você pode ver no gráfico da região sul aqui, década de 70, o cruzamento das linhas, a população rural diminui, a população urbana sobe. Essa é uma questão considerada de nível fácil da FUVEST, né, que você tem que reunir alguns itens para poder fazê-la, né? Então, por aí vocês veem o critério de avaliação. Beleza. Do quê? E você tem o quê? 3 minutos? Você tem que fazer uma análise, o Herbert me lembrou aqui, de aproximadamente 3 minutos dessa questão para poder responder ele e passar para outra. Bom, eu vou passar... Quantos minutos eu tenho? Tá bom. Bom, eu vou falar do que estuda a geografia, né? E eu peguei aqui 2 frases de 2 doutores, um professor da Unesp e um da USP. A professora Lívia de Oliveira disse que a geografia estuda o espaço, e neste espaço os movimentos, os fluxos dentro do espaço, o lugar, ponto dentro de um determinado espaço. O professor José Conte diz que o espaço é uma construção do trabalho humano sobre um ambiente natural,
havendo uma influência recíproca de uma categoria sobre a outra. Rapidamente, né? Quando eu falo que faço geografia, a pessoa pergunta assim, é nada. Então fala para mim a capital do Sri Lanka. Eu falei, não, eu não estudo capitais, eu estudo geografia. A geografia é a inter-relação entre o homem e o meio que ele habita. Né? Então, todas as relações que se fazem dentro do espaço habitado são objetos de estudo da geografia. Né? Só para ter uma noção. Tá. Eu peguei mais uma frase de um professor da Faculdade de Educação, que eu extraí de um livro, né, estudado nesse semestre, e ela é assim: a capacidade de escolher algo, de se posicionar no mundo e afrontá-lo, somente se aprende em situações de decisão, de afrontamento, de tomada de consciência. Portanto, não se empresta nem se dá consciência a alguém. Desperta-se, revela-se, tenta-se trazer algo para fora, conduzir ao mundo aquilo que é possibilidade, potência, devir. O que nós, enquanto estudantes de universidades públicas, estamos fazendo aqui, não é direcioná-los para um caminho e para uma superação de pedras. O que estamos fazendo aqui é tentando mostrar para vocês quais são as suas possibilidades e o que vocês devem fazer em descobrindo essas possibilidades. Né? A função de uma pessoa que orienta, a função de um mestre, a função de um professor, deveria ser a de mostrar para o discípulo, para o aluno, quais as suas potencialidades e não direcioná-lo para alguma coisa. Né? Então, o nosso papel hoje aqui é mais de mostrar mais de vocês do que direcioná-los para alguma coisa, com a nossa experiência e com o que a gente vem aprendendo desde então. E se vocês me perguntassem se valeu a pena todo esse trabalho, toda essa renúncia, toda essa abnegação, você me perguntaria se valeu a pena, e eu responderia sim. Né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Vale a pena? Vale. Aos que não conhecem o Cabo Bojador, é uma região do oeste africano, onde, por conta do transporte dos sedimentos do deserto do Saara, uma parte do mar fica mais rasa. Então, na Idade Média, os navios que iam até aquela região, queriam desbravar o mundo, eles encalhavam nessa região e ali ficavam. Né? Então, muitos marinheiros morreram, muitos marinheiros não voltavam para casa, e essa região começou a ser considerada como intransponível, objeto inclusive de lendas sobre monstros que surgiam ali, comiam marinheiros, e daí a outras literaturas e mais literaturas. Então, esse é o ponto focal. Né? A pedra também aqui aparece nesse poema. A pedra é o cabo bojador desse poema, e você tem que superá-la com o seu caminho, um caminho planejado e traçado com sabedoria. É mais ou menos isso. E como o tempo já foi, aqui estão as bibliografias para quem se interessar em alguns dos poemas que eu coloquei, e também da questão e de um quadro de profissões que não deu para mostrar. O tempo foi. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. O tempo já foi, né? Então, vou deixar essas últimas considerações finais do Diego como as considerações finais aqui da banca, da mesa.